Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje o projeto de lei 173/17, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, no qual é proposto o aumento da moldura penal para o crime de incêndio, a alteração do regime da liberdade condicional e, por fim, no caso de reincidência, a punição ter como referência o regime incriminatório previsto na Lei contra o Terrorismo. Apresenta como exemplos de direito comparado a Espanha e a Grécia, com penas até 20 anos para justificar a necessidade de aumento das penas e, consequentemente, o sentimento comunitário de segurança. Dois dos países europeus mais fustigados e flagelados com os incêndios florestais no espaço da União Europeia. São, como também vem sendo hábito, invocados exemplos concretos de acórdãos proferidos por tribunais nacionais e de condenações veiculadas por órgãos de comunicação social. Convém aqui referir que a pena concreta aplicada no acórdão citado na exposição de motivos, de 4 anos de prisão, não corresponde nem sequer se aproxima ao limite máximo de moldura, pelo que o problema não residirá na moldura abstrata prevista na lei, mas na aplicação da pena em concreto. Refira-se que no atual quadro sancionatório do crime de incêndio florestal previsto no Código Penal, o crime é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos, a moldura penal passa a ser de 3 a 12 anos no caso de se verificarem circunstâncias agravantes, tais como a criação de perigo para a vida ou integridade física ou para bens patrimoniais de valor elevado ou intenção de obtenção de benefício económico. O crime em apreço é punido quando cometido por negligência, o impedimento do combate a incêndios por conduta de terceiros ou a mera dificultação da extinção dos incêndios constitui crime. Os atos preparatórios são punidos. Para além do mais, o regime sancionatório do crime de incêndio florestal inclui modalidades que asseguram formas de confinamento intermitentes, ou seja, coincidentes com as épocas dos fogos. Tal como é reconhecido na exposição do projeto de lei apresentado, a Lei 94/2017, 23 de agosto, introduziu alterações ao Código Penal em matéria de penas, nomeadamente eliminando a prisão por dias livres e introduzindo a possibilidade de execução na habitação de penas de prisão até 2 anos, apresentando alterações relevantes para o regime sancionatório de agentes na prática de crimes de incêndio florestal. A alteração teve em vista uma resposta sancionatória que fosse simultaneamente mais adequada à tutela dos bens jurídicos protegidos pela incriminação e à reintegração do condenado na sociedade. Para o efeito, previu-se a possibilidade de associar a obrigação de permanência na habitação com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância no período coincidente com os meses de maior risco de ocorrência de fogos, às penas de medida de execução na comunidade, nomeadamente a suspensão da execução da pena de prisão e a liberdade condicional, no caso de agentes imputáveis, e a suspensão da execução de internamento e liberdade para prova, no caso dos agentes inimputáveis. Procedeu-se também ao alargamento do âmbito da aplicação da pena relativamente indeterminada para agentes que revelem acentuada inclinação para a prática deste crime. Com efeito, em relação a certos agentes imputáveis com acentuada inclinação para a prática de incêndio florestal, passou a ser-lhe aplicada a pena de prisão relativamente indeterminada. Sanção orientada na sua execução no sentido de eliminar essa acentuada inclinação, atendendo não apenas à culpa, mas também à perigosidade criminal do agente. Manteve-se a previsão da medida de segurança de internamento do inimputável por período coincidente com meses de maior risco de ocorrência de fogos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei em apreço também pretende alterar o regime da liberdade condicional e da suspensão da execução da pena de prisão e os institutos equivalentes aplicáveis aos agentes inimputáveis, tornando obrigatória a sua subordinação de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, tal como faz, aliás, o projeto de lei 163/17 do PAN, que pretende substituir a expressão podem ser subordinados pela expressão são obrigatoriamente subordinados. Deste modo, a imposição desta condição, em lugar de ser decidida pelo Tribunal, seria de aplicação automática. Tais alterações, em ambos os casos, esbarrariam desde logo com princípios constitucionais como da separação dos poderes, da reserva do juiz e da proporcionalidade, nos subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade stricto sensu. Com efeito, as condições a associar a uma pena ou medida de execução na comunidade devem ser definidas exclusivamente pelo juiz, de acordo com as circunstâncias do fato e do agente e com as necessidades de prevenção que se façam sentir no caso concreto. Tanto mais que, neste caso, se trata de imposição de uma condição que é de per si privativa da liberdade.
sem paralelo com as demais condições, deveres ou regras de conduta que podem ser impostas pelo juiz. Pretende-se ainda restringir a concessão da liberdade condicional aos crimes de menor gravidade, o que não tem similitude na nossa legislação penal. Temos para nós que a decisão da concessão ou não da liberdade condicional deve continuar a caber ao juiz de execução de penas, com base nos critérios de prevenção geral e especial previstos no Código Penal. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, também a equiparação proposta do ensino florestal ao terrorismo, através da aplicação do regime das infrações terroristas e infrações relacionadas com as atividades terroristas, não parece ter cabimento. Com efeito, o crime de incêndio já pode hoje ser subsumido ao regime de combate do terrorismo quando, e passo a citar, pela sua natureza ou pelo contexto em que são cometidos, possam afetar gravemente o Estado, um Estado estrangeiro ou uma organização internacional. Quando forem praticados com o objetivo de intimidar gravemente certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral, complir de forma indevida os poderes públicos ou uma organização internacional a praticar ou abster-se de praticar um ato ou de perturbar gravemente ou destruir as estruturas políticas, constitucionais, económicas ou sociais fundamentais do Estado, de um Estado estrangeiro ou de uma organização internacional, conforme plasmado na citada lei. Não se descortina na proposta de lei apresentada mérito ou razão para alargar o regime de condutas do incêndio florestal que não se enquadrem nesta cláusula. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as prioridades do Governo são reduzir a vulnerabilidade ao fogo, aumentar a resiliência da paisagem, proteger pessoas, património e natureza, aumentar a produtividade e a riqueza das populações. Fruto da ação governativa, com o aumento das 5 equipas mistas de investigação criminal, que passaram de 2 para 5, cobrindo todo o território nacional, foi possível dar uma resposta mais célere, sendo desse exemplo o número de detidos superior a 40. Também o reforço dos meios no terreno, nomeadamente sapadores, com mais de 2.000 operacionais em 415 equipas. As 62 OIGPs constituídas, o financiamento robusto com 160 milhões de euros do PRR e 331 milhões de euros do Fundo Ambiental para 20 anos, o apoio ao minifundo e aos pequenos proprietários, com a alteração das regras do PDR 2020 e do PEPAC, os 35 mil hectares de silvicultura preventiva e gestão de combustível já no terreno, os condomínios de aldeias, já com mais de 800 aldeias contratualizadas, apresenta a intenção firme e sólida da ação. Demonstra que este Governo tem visão para combatermos este flagelo que tem assolado o território nacional. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o combate aos incêndios não se vence com gritos ou slogans fáceis, mas com trabalho sério no terreno, com os diversos intervenientes operacionais, bombeiros, forças de segurança, proteção civil, autarquias e populações. A prisão perpétua não apaga a piromania. O que apaga incêndios é planeamento, prevenção e ação no terreno. O Governo não responde com improvisos, responde com estratégia. Menos burocracia, mais ação. Menos palavras, mais execução. O que está em causa, mais do que o aumento das penas, não é apenas a floresta. É a segurança das pessoas, é o futuro das nossas vilas e aldeias, é a dignidade do nosso território. Esta é a diferença. Enquanto uns se abstêm e outros votam contra o plano de intervenção para a floresta, um instrumento fundamental para a gestão e ordenamento do território e da floresta, o Governo transforma. Enquanto uns se escondem na retórica, o Governo entrega resultados. Desse.